Fala galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Graças a Deus, dando início a mais um programa e hoje tem muito assunto aí para falar com vocês, tem futebol, tem São Paulo na Sul-Americana, tem Corinthians na Libertadores, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque antes de nós começarmos a falarmos dos jogos, eu gostaria de lembrar vocês mais uma vez que para participar da nossa promoção lá no Instagram, para quem não acompanhou, eu fiz uma live na última segunda-feira e nós estamos com uma promoção e vamos sortear uma camisa do Corinthians para vocês. Como faz para participar? Muito simples, vocês vão entrar no YouTube da TV São Caetano e se inscrever, ativar os sininhos de notificações e vão mandar um print de inscrição para mim no meu Instagram, que está aqui embaixo, vai aparecer aí o meu Instagram, a Voz das Arquibancadas, e aí vocês mandam, ó Edu, tô inscrito, é só isso para poder estar concorrendo e também deixar aquele like e fazer um comentário do que vocês acharam do programa. Então, entra lá no YouTube da TV São Caetano, se inscrevam, ativa o sininho e manda para mim o print de inscrição para vocês poderem estar concorrendo. Deixa aquele like e faz o comentário do que acharam do programa. Já estarão concorrendo e a gente vai fazer o sorteio na próxima semana dessa camisa do Corinthians, tá bom? Então fiquem ligados aí que promoção bacana, hein? Camisa do Coringão que tá caro pra caramba, então a gente vai sortear uma camisa aí para vocês, torcedores. Vamos dar início aí ao nosso programa falando dos jogos da terça-feira, Copa Sul-Americana, tem a tabela dos jogos que está aí na tela para vocês, os jogos que aconteceram no dia 18, na terça-feira, Bragantino 5, Oriente Petroleiro 0, New Old Boys 3, Blooming 0, Palestino 1, Estudiantes Meriva 0, Estudiantes de La Plata 4, Taquari 0, São Paulo 2, Puerto Cabelo 0, e esse resultado, mesmo com a vitória, coincidiu aí do Rogério Ceni ser demitido. Nós vamos falar muito do São Paulo, que é o nosso primeiro assunto, e tem ali o Santa Fé 2 e o Ginásia 1. Esses foram os jogos da terça-feira. E falando aí do São Paulo que venceu o seu jogo na Sul-Americana, e o Rogério Ceni foi demitido. Nós vamos falar muito desse tema agora para vocês, mas vamos dar início, começando pelos gols do São Paulo, que foi ganhar o jogo só no finalzinho, ali do segundo tempo. E o Rogério Ceni tem uma entrevista coletiva depois dos gols dele, que ainda como técnico do São Paulo, né, quando ele deu a entrevista, e depois a gente vai falar muito desse tema aí. Acompanhe os gols da vitória do São Paulo e depois a gente volta para falar muito. E na sequência tem a entrevista do Rogério. Acompanhe aí os gols. Tá aí, ó, o primeiro gol do São Paulo aí, ó, o São Paulo que foi fazer o gol ali praticamente no final do segundo tempo com o Marcos Paulo. Marcos Paulo aí, ó, depois de uma jogada do Caleri, fez o primeiro gol do São Paulo aos 46 do segundo tempo. O jogo estava 0-0, um jogo muito equilibrado, embora o São Paulo teve grandes oportunidades de fazer gol, teve bola na trave. O Puerto Cabelo veio ali mesmo para poder segurar um empate, né? E o São Paulo acabou vencendo. E aí já é o segundo gol do São Paulo do Rodrigo Nestor, aos 48 minutos do segundo tempo. Rodrigo Nestor fazendo aí o gol do São Paulo, que garantiu o São Paulo na liderança aí da Taça Sul-Americana, né? Você pode ver que o Rodrigo Nestor faz o gol, dá uma olhadinha até para trás, que achou que poderia estar impedido. E aí o Rodrigo Nestor faz esse gol. Michel, boa noite. Rogério. Aí já a entrevista do Rogério, acompanha aí. Mesmo depois da vitória, satisfação da torcida, vaias também no intervalo. É até difícil fazer uma pergunta dessa depois de uma vitória, mas do jeito que foi, dos últimos dias, do que você escuta, do que você sente, Rogério Ceni, você acredita, permanece no São Paulo? Eu não sei, essa é uma pergunta que não pode ser feita para mim. Eu trabalho todos os dias com eles, tentando extrair o melhor de cada um, tentando fazer o melhor de cada um. 0-0 no intervalo e ter vaias, eu acho que é completamente aceitável. Mas o time jogou bem, finalizou bastante, teve outras oportunidades, bola na trave, dominou o jogo. E esse é o mais importante para mim. Eu trabalho com o que eu gosto, sou feliz com o que eu escolhi trabalhar na minha vida. E essa pergunta ela não cabe a mim. Essa pergunta cabe
a direção você fazer. Rogério, boa noite. Queria que você relatasse os últimos dias. Os últimos dias de contato são com iguais diretoria. os primeiros dias. Mesma Eu não coisa. sei, eu não posso te dizer. Assim, eu trabalho do mesmo jeito, eu não sei. Do primeiro dia que eu cheguei até hoje, eu trabalho da mesma maneira. Eu no dia a dia, né? Mas aí eu repito, essa é uma pergunta que eu não posso responder para você. Eu até gostaria de responder, facilitaria bastante. Mas eu sou extremamente feliz onde eu trabalho, gosto de trabalhar com eles todos os dias. Agora, que eu não posso, eu sou o empregado, eu não sou o empregador, tá entendendo? Eu não posso responder pelo patrão. No futebol de resultado, você sente que o 2-0, o gol do Marcos Paulo, por exemplo, deu uma sobrevida para você no São Paulo, que o 0-0 ficaria ruim? Vou dizer ruim? uma coisa para você, se você pensar só dessa maneira, né? A cada jogo que perder, então você sai, a cada jogo que ganhar, se você ganhar todos os jogos, então daí você é gênio. Futebol não é dessa maneira. Eu não vejo futebol dessa maneira. Eu vejo futebol pelo aquilo que você apresenta, as possibilidades de gol, chances de gol, né? Veja aí outros times venezuelanos. Hoje eu estava vendo, acho que o Inter antes do jogo, né? Sofreu bastante para conseguir vencer seu jogo de Copa Libertadores em casa, mas pressionou o tempo todo, assim como nós. Mas eu só destaco que eu sou extremamente feliz e extremamente satisfeito em ter o grupo que eu trabalho. Rogério, tudo bem? Tá aí a entrevista do Rogério Ceni. E eu vou falar uma coisa para vocês. Antes da gente mostrar até o comunicado oficial aí do São Paulo com o desligamento do Rogério, eu vou falar uma coisa. Eu fui um dos que falei que o Rogério Ceni teria que perder o cargo mesmo como técnico de São Paulo, porque o Rogério não vinha apresentando um grande trabalho. Até aí, tudo bem, você criticar e pedir uma troca de comando é uma situação, mas da forma que o Rogério Ceni foi mandado embora, para mim foi lamentável. Lamentável porque é o maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni, um ídolo que vai ficar eternizado na história do clube. E eles, a diretoria, né, quando eu digo eles, a diretoria, fazer isso com o Rogério Ceni da forma que eles fizeram, e o pior, a imprensa, eu vou falar no geral aí, a imprensa, o Globo Esporte deu uma matéria, soltou uma nota, que o Rogério Ceni seria demitido após a partida. O São Paulo estava concentrado para o jogo. Então a falta de respeito com o profissional é algo lamentável, porque o Rogério Ceni não precisaria estar passando por isso, tá? Nós vamos aí depois colocar os números do Rogério Ceni e também vamos falar do Dorival Júnior, mas para concluir essa parte do Rogério Ceni, é triste ver o Rogério Ceni dessa forma. Chegar numa entrevista coletiva, depois de uma vitória, onde o São Paulo lidera o seu grupo na Taça Sul-Americana, e em vez do Rogério estar falando da vitória do São Paulo, o Rogério foi questionado sobre o desligamento dele, se ele já estava sabendo. Então, como fica a cabeça do atleta? Você pode ver que na entrevista, para quem vê as entrevistas do Rogério Ceni ali, o Rogério Ceni não é daquele jeito, entendeu? Ficou numa situação totalmente constrangedora, algo lamentável, que a diretoria do São Paulo mostra a falta de respeito dela como profissional. E aí eu vou lembrar também outra coisa, defendendo o Rogério Ceni nesse aspecto, da forma que ele foi mandado enfora e da forma que a imprensa tratou o Rogério, tá? Soltar uma nota, fazer um alarde, o time preparado, concentrado para enfrentar um adversário e vir soltar uma nota dessa para poder falar que independente do resultado o Rogério Ceni seria mandado embora. Então, se isso realmente se concretizou, essa informação, então a diretoria de São Paulo está de palhaçada. Está de palhaçada porque alguém dentro do clube passou essa informação. Concorda? Alguém dentro do clube passou a informação que o Rogério seria demitido. Da onde o Globo Esporte tiraria essa informação de que o Rogério seria mandado embora logo após o jogo? Alguém dentro do clube passou. E aí a falta de respeito com o ídolo Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história de São Paulo, é vergonhosa. E nesse aspecto nós vamos defender o Rogério sim, porque foi desrespeitoso a forma que o Rogério Ceni
foi tratado pela diretoria do São Paulo e principalmente pelo site, entendeu? Que fez essa publicação nas vésperas do jogo aí, ó. Time concentrado para a partida, soltar uma nota dessa para poder ganhar, a imprensa toda comprar a ideia de todo mundo, só se falar nisso, que após a entrevista coletiva ali, durante a entrevista coletiva do Rogério, só se falou disso. Se o Rogério sabia da demissão dele, se ele tinha ciência disso. Lamentável, constrangedor o que fizeram com o Rogério Ceni. Só que aí nós vamos lembrar também alguns episódios aqui, tá? Nós vamos lembrar, o Rogério Ceni, quando voltou para o São Paulo, quem era o técnico de São Paulo? Vocês, torcedores em casa, se lembram? Quem era o técnico? Era o Hernan Crespo, que por sinal um baita treinador. Um belíssimo treinador que tirou o São Paulo de uma fila enorme aí. Precisou vir um argentino para comandar o São Paulo, que fez um belíssimo trabalho, o Crespo, e o Rogério Ceni assumiu. Esse mesmo seu Rogério Ceni, que aí vem minha crítica, que quando o Crespo ainda era técnico de São Paulo, já estava acertado com o São Paulo. O Rogério Ceni já estava acertado com o São Paulo. E aí mostrou também uma falta de ética tremenda, né? Porque o Crespo mal saiu do Morumbi e o Rogério Ceni já entrou. O Crespo mal terminou de dar uma entrevista ali falando, o Rogério já estava lá assumindo como técnico. E agora o Rogério passa pela mesma situação, porque o Dorival Júnior vai ser o próximo técnico de São Paulo. É o Dorival Júnior, que já está aí praticamente acertado com o São Paulo. E aí nós vamos mostrar agora a nota oficial do clube do São Paulo informando o desligamento do Rogério. Tá aí a nota oficial do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta-feira, dia 19, ontem. Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Rembert, Leandro Macgnan, alguma coisa assim, eu acho que é isso o sobrenome dele, me perdoa se estiver errado, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. São Paulo soltou essa nota aí, e aí tá aí, ó, Rogério Ceni demitido. Demitido o Rogério Ceni. Pode voltar aqui, Eric, por favor? E aí, é lamentável a forma que a diretoria de São Paulo, você mandar o profissional embora, tá tudo certo. O Rogério não vinha dando certo, o Rogério vinha fazendo com essa equipe de São Paulo um jogo muito irregular, uma hora ganhava, uma hora perdia, uma hora jogava bem, outra hora jogava mal de novo, então não tinha regularidade essa equipe de São Paulo. Você trocar o comando técnico faz parte, mas da forma que vocês tratam o maior ídolo da história do São Paulo, o Rogério Ceni só volta um dia para o São Paulo se ele não tiver vergonha na cara dele. Se ele não tiver vergonha na cara dele, porque o que o clube fez com ele é inadmissível. E aí nós temos os números do Rogério para vocês acompanharem. Coloca pra gente os números do Rogério. Aí, ó, nessa segunda passagem do Rogério pelo São Paulo, foram 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, um aproveitamento de 55%. 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, com 106 jogos nessa segunda passagem do Rogério Ceni, que ficou aí aproximadamente 1 ano e meio no São Paulo. E aí agora nós vamos falar do Dorival Júnior, que também já passou pelo São Paulo na sua primeira passagem. Coloca os números aí, por gentileza. Tá aí, ó, passagem do Dorival Júnior, que foi de julho de 2017 a março de 2018. Foram 40 jogos no comando, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 51,7, inferior ao do Rogério Ceni. E aí eu vou falar uma coisa para você, torcedor que está em casa, seja você, torcedor são paulino ou de qualquer outro clube. E eu vou falar mais, graças a Deus o Dorival não veio para o Corinthians. Graças a Deus o Dorival não veio para o Corinthians. Deixa ele ir para o São Paulo. Porque todos vocês aí, ó, a maior parte de vocês da imprensa, colocaram o Dorival Júnior num pedestal, como se ele tivesse virado o Pepe Guardiola, meu irmão. Como se ele tivesse agora, como se ele estivesse sendo o maior técnico do mundo. E o Dorival Júnior, sabe por que a imprensa colocou o Dorival Júnior nesse patamar todo, nessa coisa toda agora, de que ele é o melhor técnico do futebol brasileiro, entre aspas, porque tá longe de ser, nunca foi e talvez nunca seja,
Porque é um treinador médio, para não falar fraco, um treinador médio, que fez um bom trabalho no Flamengo com um baita time que o Flamengo tem. Porque o único lá que não conseguiu fazer um trabalho bom no Flamengo foi o seu Vitor Pereira. E o Renato Gaúcho, que acabou caindo lá, né? Mas o Vitor Pereira, com esse elenco na mão, talvez aí um dos poucos aí que não conseguiu fazer essa equipe do Flamengo jogar. Que inclusive o Sampaoli chegou e já ganhou ontem, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Então, o Flamengo teve o Dorival Júnior lá, e o Dorival Júnior saiu da forma que saiu, e aí começou, que aí eu também falo, foi errado a forma que o Flamengo mandou o Dorival Júnior, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, entendeu? O Dorival saiu de uma forma muito injusta do Flamengo, não merecia ser mandado embora, porque vinha fazendo um bom trabalho. Mas foi só, meu irmão. E aí você pega os trabalhos do Dorival Júnior e fala pra mim, tirando o Flamengo, aonde o Dorival Júnior foi campeão? Ele fez lá um trabalho legal no Ceará e também abandonou lá o Ceará, né? Abandonou a equipe do Ceará para poder justamente ir lá pro Flamengo. E aí o Dorival, que fez um trabalho mais ou menos ali, estava legalzinho no Ceará, ele não ganhou mais nada, meu irmão, em lugar nenhum. Ele não ganhou no Santos, ele não ganhou no próprio São Paulo. Entendeu? Que teve passagem. E aí, os dirigentes do futebol brasileiro, os gênios da bola, o que eles fazem? Quando cai um técnico, só se fala nos mesmos técnicos, meu irmão. É Dorival Júnior, aí falam em Renato Gaúcho, mas Renato Gaúcho agora tá empregado. Você entendeu? Qual hoje, no futebol brasileiro, quais os técnicos hoje que têm garantia de emprego nos seus clubes? Tirando o Abel Ferreira e o Renato Gaúcho. E aí fica ventilando esses nomes. Cuca, que trabalha a hora que quer, aí faz um ano e daqui a pouco a sogra tá doente, daqui a pouco a família tá com problema. E aí o seu Cuca também fica nessa daí, de trabalhar quando ele quer, e os clubes refém desse nível de treinador. E aí o São Paulo, a história de São Paulo, ir lá buscar um técnico que não deu certo, que já mostrou que não teve capacidade na sua primeira passagem, trazê-lo como se agora ele fosse o Guardiola do futebol, não vai dar certo lá no São Paulo de novo, porque é um treinador mediano. E aí depois vocês me cobrem aqui. Vocês me cobrem aqui. Da mesma forma que quando eu falei do Corinthians semana passada lá nas minhas redes sociais, eu falei que o Corinthians não se classificaria na fase de grupo da Libertadores, um monte de gente veio aí criticando, e eu falei, cuidado, ganhou só do Liverpool, o Liverpool é um time de várzea, vai pegar o Argentino Júnior, quero ver, tomou pancada, mas é assunto também para daqui a pouco, porque o tema ainda é o São Paulo. Então, o que a diretoria do São Paulo fez com o Rogério, e principalmente agora anunciando o Dorival Júnior, vocês estão de palhaçada, vocês mostram quanto vocês são pequenos. O quanto São Paulo parou no tempo, o quanto São Paulo retrocedeu em termos de gestão, em termos de contratações, um clube ou torcedores que hoje tem Luciano e Caleri como seus maiores ídolos. Então vocês aceitem o Dorival Júnior e não se arrependam do que fizeram com o Rogério depois, tá? Não se arrependam. Porque os números do Rogério é muito maior. Ah, mas o Rogério teve 106 jogos, o Dorival teve 40. Por que o Dorival teve 40? Porque mostra a incapacidade dele como técnico. Por isso que ele só teve 40 jogos no São Paulo. Porque em 40 jogos ele teve um aproveitamento péssimo. Um aproveitamento mediano que acarretou na sua demissão. E aí o São Paulo volta e traz esse mesmo técnico que tem um aproveitamento pior que o Rogério Ceni para comandar a equipe do São Paulo. Ó, parabéns, diretoria de São Paulo, parabéns. Ano após ano vocês conseguem ser piores e ano após ano vocês mostram que vocês não estão prontos para ganhar mais nada. Mais nada. E vai ficar um bom ano na fila. Sabe por quê? Porque precisa de gestão, e não só dentro de campo, dentro da diretoria. Enquanto tiver essa diretoria, seu Muricy Ramalho, que falava pra caramba, não vem mais a público aí da entrevista, né? Cadê o Muricy pra dar uma entrevista, pra colocar a cara aí? Quando era técnico, teve quase até ataque lá, um infarto no coração, de tanto que vibrava ali com a equipe, cobrava tudo. E agora, como dirigente, tá aí sentado, né? Não dá mais a cara pra bater, não coloca a cara pra falar com o torcedor.
Então, São Paulo, ou você, torcedor são paulino, se prepare para longos anos sem título, porque enquanto essa gestão tiver esse pensamento pequeno e medíocre, o São Paulo não vai ganhar mais nada. Essa é a verdade. É isso aí que a gente ia para falar de São Paulo. Vamos dar sequência, porque teve mais jogos aí na terça-feira, e eu acho que agora tem os gols aí da Libertadores do Internacional. Coloca pra gente aí, por favor, o gol do Internacional aí, que venceu também. Ah, não, obrigado, Eric. É os jogos, né? A tabela de jogos aí, ó. Nacional 2, Medellín 1, River Plate 4, Sport Cristal 2, Flamengo 2, Nublense 0, Corinthians 0, Argentinos Júniors 1. Esses já são jogos de ontem, mas tem os jogos da Libertadores da terça-feira também, que a gente vai mostrar os gols. Colo-Colo 1, Monarga 0, Barcelona 2, Bolívar 1. E aí, o Internacional venceu o seu jogo, ganhou de 1-0, gol do alemão ali no finalzinho, ganhou do Metropolitano, e a gente vai acompanhar esse gol da vitória do Inter. Acompanha aí. Tá aí o gol do Internacional. Gol do alemão aos 48 lá do segundo tempo. O Internacional venceu por 1-0 aí, ó. Foi lá comemorar com a torcida. O Mano Menezes também, hein? Daqui a pouco não sei não, hein, mano? Começa aí, dá os tropeços que você é o próximo. E aí vamos falar de Mano Menezes no Corinthians, porque é isso que o futebol repetitivo. Mas o Corinthians a gente vai falar daqui a pouco, e eu vou falar até quem eu quero que seja técnico do Corinthians seria uma boa. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Na sequência aí tem o gol do Fluminense também. O Fluminense que venceu o The Strongs e por 1-0 também. O Fluminense fez aí o seu dever de casa. 100% na Libertadores o Fluminense, tá? 100%. E o Fluminense venceu. Tem o gol aí. Coloca o gol do Fluminense, por favor, Eric. Tá aí, ó, o gol do Fluminense, marcado pelo Nino. Uma bomba de cabeça, né? Cabeçada certeira ali, golaço do Nino, que deu a vitória ao Fluminense. Fernando Diniz faz um trabalho sensacional no Fluminense. Fluminense vence 100% na Libertadores, venceu fora, venceu ontem, e agora tem aí na sequência o Atlético Paranaense. Já coloca também pra gente, Eric, por favor. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro 2-1, jogando na Arena da Baixada, e complicou o Galo, hein? Galo com 2 derrotas. Tá aí o primeiro gol do Vitor Roque, belo jogador, cortou ali, bateu em diagonal, sem chance pro goleiro. Vitor Roque fazendo 1-0 pro Atlético Paranaense. Muito difícil jogar com o Atlético na Arena da Baixada. O Atlético sempre é fortíssimo. Poucos times conseguem ganhar do Atlético na Arena da Baixada. E o Atlético mostrando a sua força, estádio lotado. E aí já é o segundo gol do Atlético, o gol do Terans, que é outro belo jogador. Belíssimo jogador o Terans. Fazendo aí o 2-1. O Atlético Mineiro teve um golzinho lá no final, mas nós não temos o gol do Atlético porque as imagens são cedidas pelo Atlético Paranaense. E não tem o gol do Galo ali, que descontou no finalzinho. Descontou ali com o Hulk no finalzinho. Mas ficou assim, Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 1. E desses jogos todos da Libertadores, que foram os jogos da terça-feira, eu separei para vocês, olha esse gol. O gol mais bonito aí da rodada da Libertadores, o gol do Advíncula, do Boca Juniors. Olha o gol que o Advíncula fez. Coloca aí pra gente. Olha esse gol, cara. O Boca Juniors venceu, 2-1, foi bem difícil. O Boca também foi virar ali nos acréscimos do segundo tempo. E o Advíncula fez esse gol aí do empate para a equipe do Boca Juniors. Que golaço, cara. Que golaço. E aí o Boca Juniors sendo Boca Juniors, né? Quando todo mundo fala que tá mal, que não tá bem, futebol argentino, que é um baita futebol, acompanho o futebol argentino, gosto muito. E o Boca Juniors sempre é forte na Libertadores, e o Advíncula fez esse golaço aí, ó, de novo pra vocês. Belo gol do Advíncula. Ó, pega, goleiro. Pode jogar a luva ali que o goleiro não pegaria. Poderia jogar a luva ali o goleirão que não iria pegar. E o Boca Juniors é essa força, né? É o que eu estava falando agora. Todo mundo acha que o Boca vem fraco, que o Boca não tá tudo isso. É sempre a mesma história na Libertadores, né? Que o Boca, e aos pouquinhos o Boca vai encontrando seu futebol. E o Boca Juniors mostra a força que tem.
venceu o jogo ali no finalzinho, o jogo estava 1-1, nos acréscimos dos acréscimos já, o Boca Juniors conseguiu fazer os 2-1 e somou aí mais 3 pontos na competição. Então, esses foram o destaque da terça-feira. E aí os jogos da quarta-feira nós mostramos para vocês. E agora nós vamos dar sequência. Vou até olhar aqui no meu roteiro aqui, ó, porque eu até vou olhar aqui, ó. Vamos ver, é o Corinthians. Vamos falar do Corinthians. Obrigado aí, o Eric até me lembrou aqui, ó, o Corinthians. Olha, de verdade, eu não sei, eu acho que é desgastante todo o programa você vir aqui para falar a mesma coisa, que é o que a gente já vem batendo na tecla há muito tempo. E aí eu sempre vou lembrar, quem acompanha as minhas redes sociais sabe o quanto eu venho criticando a gestão, e não é porque a gente tá pegando no pé do Duílio, porque a gente hoje está apoiando outro candidato, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A gestão do Corinthians é péssima, o seu Duílio como presidente do Corinthians é péssimo, e aí você, torcedor que está em casa, acompanha outros programas onde tem pessoas que falam que o Duílio é maravilhoso, cara. E aí eu pergunto, que corintiano que é esse que diz que o Duílio é maravilhoso, cara? O que o Duílio fez pelo Corinthians? Aí eu pergunto pra você, torcedor corintiano, o que o Duílio tá fazendo pelo Corinthians? O que o Duílio... Olha o tanto de dívidas que o Corinthians tem. Tá certo, não é tudo da gestão do Duílio, mas o seu Duílio também fez parte das outras gestões e principalmente quando ele foi diretor. E agora o Corinthians devendo mais de 66 milhões de direitos de imagem para jogadores na gestão do seu Duílio, que não montou um bom elenco, que perdeu ontem para o Argentino Júnior, que estava na cara que essa equipe não ia conseguir, porque não apresenta um nível de futebol bom, porque não tem jogadores à altura que representem a camisa do Corinthians, jogadores apáticos, jogadores descomprometidos. Nós vamos acompanhar e tem muita coisa do Corinthians para falar, mas a gestão do Duílio é péssima. Ele não montou um elenco para que ele pudesse ser campeão ou que pelo menos desse ao torcedor a chance dele poder sonhar de verdade com um time competitivo. E isso não acontece. Aí vem apresentador, vem uns aí falar que o Duílio... pelo amor de Deus, meu irmão, seja um pouquinho corintiano. Olha um pouco o lado do torcedor corintiano, que está carente de título aí desde 2017, que não ganha nada, que ano após ano vem passando vergonha, que ano após ano vem colocando o torcedor corintiano com motivo de chacota, sendo eliminado por Ituano, sendo eliminado por times medíocres no futebol. E aí vocês vêm falar pra mim que a gestão do Duílio é boa. Porque o Duílio tá pagando as contas em dia. Pagou aonde, meu irmão? Você tá devendo direito de imagem aí pra todo mundo. Não conseguiu nem pagar o Elias, e nós falamos aqui no programa passado. Não pagou o Christian. Não pagou uma série de jogadores. Tá devendo o Robson Bambu, tá devendo o Jonathan, tá devendo todo mundo, tá devendo o Luan, Renato Augusto, tá devendo o Fagner, tá devendo o Fábio Santos. E aí vem falar pra mim que o Duílio é maravilhoso, que o Duílio não é omisso. Vocês estão de brincadeira. Tá de brincadeira falar um negócio desse pro torcedor corintiano. E tem torcedor corintiano que compra essa ideia. Essa máfia que tá lá há 16 anos comandando o Corinthians. Essa máfia aí chamada André Sanches, que é o que comanda o futebol do Corinthians, que manda em tudo dentro do Corinthians. E aí vem falar pra mim que o Duílio tá fazendo uma boa gestão. Vocês estão de brincadeira. E nós vamos falar assim, vamos criticar, porque aqui, meu irmão, aqui nós não vamos iludir torcedor do Corinthians, não. Aqui nós não vamos ficar vendendo a imagem pro torcedor do Corinthians que tá tudo certo, porque não tá tudo certo. E aí acompanha aí os melhores momentos, se é que teve melhores momentos, né? Uma chance ou outra ali que o Corinthians teve, mas o Argentino Júnior mandou no jogo, meu irmão. O Argentino Júnior jogou com autoridade, mereceu a vitória e 1-0 foi pouco. Coloca aí os melhores momentos deste jogo do Corinthians aí, por favor. Tá aí, ó. Primeiro lance do Argentino Júnior, bola na trave. Primeiro lance do Argentino Júnior, já quase saiu na frente com a bola na trave. E o seu Balbuena que fez um péssimo jogo. E aí já o gol do Argentino Júnior. Cruzamento na área e a cabeçada pro golaço ali do Argentino Júnior.
fazendo o gol da vitória para a equipe argentina. E aí o Corinthians teve algumas chances ali, ó. Tabela feita ali, Fábio Santos ali se embananando com a bola. E o Argentino Júnior mais uma vez atacando, né? Indo para cima. E o Cássio ali fazendo uma boa defesa. E aí tá um lance de uma jogada do Corinthians, que ali o Roger Guedes, que foi o melhor jogador em campo, o jogador que mais tentou, que mais se entregou. O resto foi de regular para péssimo, meu irmão. Corinthians não fez uma boa partida. Roger Guedes ainda é o que mais tentava. Tá aí bicão pra frente, no desespero, né? Porque assim, o futebol do Fernando Lázaro é assim, ó, é bicão. E seja o que Deus quiser lá na frente. E o Roger Guedes tentando mais uma vez ali. E aí o Corinthians em mais uma tentativa ali, numa boa tabela ali entre Paulinho, que é um ex-jogador em atividade, ganhando quase 1 milhão por mês, fazendo a tabela com o Yuri Alberto, e ali o seu próprio Paulinho, depois no final do jogo, chutando a bola para fora. Isso aí foi o Corinthians, torcedor corintiano. E aí a arena lotada, mais de 40 mil pessoas na Arena Corinthians. E aí vocês me apresentam um futebol apático, um futebol medíocre, como vocês apresentaram, vocês estão de brincadeira com o torcedor corintiano. E aí eu vou falar para você mais uma vez, torcedor corintiano. Olha como a gente fica, porque eu sou corintiano mesmo e todo mundo sabe, nunca escondi meu time. De coração é o Corinthians, a gente fala de todos os outros aqui, mas meu time de coração é o Corinthians. Só que todo o programa, desde que eu cheguei na TV São Caetano, a gente só fala do Corinthians disso, a mesma coisa, sabe? A mesma coisa, a mesma história. Corinthians joga mal, Corinthians perde, Corinthians não evolui, Fernando Lázaro não consegue dar sequência no trabalho, não consegue fazer o time jogar. É só isso que a gente tem para falar do Corinthians. Que aí tem o seu próprio Fernando Lázaro dando entrevista depois do jogo, perdido, ele não sabia nem o que ele respondia pro repórter. Coloca a entrevista do Fernando Lázaro. Lázaro, boa noite, tudo bem? O Corinthians tem tido uma sequência ruim, né, de apresentações. Hoje, após a partida, a torcida acabou vaiando o time, teve protesto, muitos torcedores te xingaram, inclusive, durante o jogo. Se caso os resultados não acontecerem, o desempenho não melhorar, você pensa em entregar o cargo à diretoria, já que você tem respaldo de toda a direção? Na verdade, assim, a gente tem oscilado, né? A sequência tem sido de alternância de resultado e de desempenho. Não é uma sequência ruim, mas tem alternado e isso é claro que nos incomoda, e os resultados negativos, como o de hoje, não é o objetivo. A gente quer uma constância, tem buscado isso, tem tentado buscar uma constância, é isso que a gente trabalhou a semana para novamente em casa, num cenário ainda mais... conseguimos um resultado fora de casa no início da competição difícil, e depois esse resultado em casa seria, né, um resultado importante para a consolidação e valorização dos 3 pontos conquistados fora, mas sabemos que está em aberto, é um grupo difícil e temos o jogo, a sequência do Del Valle. O que eu penso é em trabalhar, seguir buscando corrigir, melhorar, e a gente está batalhando nesse sentido de buscar uma constância maior e menos oscilação de um jogo para outro. Estou pensando como é que eu vou perguntar isso, mas não tem como fugir do assunto. Você vive o Corinthians há muito tempo, filho de um ídolo corintiano, você é torcedor, dá para você se imaginar aqui nos 40 mil torcedores do Corinthians. Você entende esses torcedores que estão pedindo a saída do técnico? Você acha que eles têm razão para isso? E vou um pouquinho mais à frente. Você, na arquibancada, pediria? Não vejo... e eu não misturo isso. É claro que a minha origem e a minha trajetória é notória e já... mas não impacta nesse sentido. Eu conheço o sentimento e sei o que o torcedor está nesse aspecto por uma derrota em casa. Há muito tempo não éramos derrotados em casa, 40 mil pessoas na estreia da Libertadores em casa, a expectativa em torno disso, eu sei o quanto isso é frustrante, né? E tenho a noção disso e o que gera em relação a essa sequência de um resultado, também aliado a um outro resultado próximo que também não foi
né, positivo na Copa do Brasil. Isso gera uma pressão do torcedor, uma cobrança, enfim, faz parte, eu sei do que é isso. Entendo o sentimento dele, entendo o respeito demais, claro, e o que eu tenho a dizer é que a nossa busca é por continuar trabalhando para melhorar, é a nossa busca diária ali no dia a dia com os atletas, e para que isso não ocorra dessa forma, saímos tristes e lamentando muito um resultado. Entendo a cobrança do torcedor e o nosso lado, nesse aspecto, não deixo misturar essa situação. Tá aí o Fernando Lázaro perdido na entrevista. Cara, se vocês repararam, eu fiquei triste pelo Fausto Vera. O Fausto Vera ali, cara, totalmente assim, constrangido, né, com toda essa situação, e vira e mexe ele olhava aqui pro Lázaro, né, dava uma olhadinha aqui pro Lázaro, porque, cara, de verdade, Fernando Lázaro, você é um cara gente boa, você é amiguinho dos jogadores, todo mundo fala que você é um cara bacana, que você é um cara do bem, e eu acredito de verdade que você seja realmente boa pessoa, mas não dá pra você ser técnico do Corinthians. Você mostrou que você não tem capacidade. Aí você vem falar que entende a chateação da torcida por conta de uma derrota. Não é uma derrota, meu irmão. Não é uma derrota. Não é uma derrota. São uma sequência de jogos, de trabalho, que você não consegue fazer essa equipe evoluir. Você foi pressionado pelo Argentino Júnior. Aí você me entra no segundo tempo, cara. Você me entra no segundo tempo colocando o Rony e colocando o Romero, com o Pedrinho no banco de reservas e o Christian Barleta, que foi contratado aí como craque do São Bernardo do Campo. E você não põe o cara pra jogar. Você não põe o time ali pra atacar, pra ir pra cima. Você me entra com o Romero, que não consegue correr atrás da bola. E aí você me entra com o Rony. Depois você me coloca Paulinho. Você tá de brincadeira com a torcida do Corinthians, Fernando Lázaro. Aí você fala, eu entendo o torcedor, então entenda, porque a Gaviões já pediu a sua saída, tá? A Gaviões já pediu a sua saída e a gente vai colocar a nota da Gaviões aí pedindo a saída do Fernando Lázaro, tá aí, ó. Alô, diretoria do Corinthians, não podemos ficar à mercê de um treinador que está usando o Corinthians de estágio. Vamos esperar ficar de fora de mais quantos campeonatos? Fora, Lázaro, salve o Corinthians. É isso aí, a nota da Gaviões. Não dá mais pro Fernando Lázaro ser técnico do Corinthians. E eu vou falar aqui pra vocês, torcedor corintiano. Pra vocês, o nome ideal, você sabe qual seria o nome ideal pra dirigir o Corinthians? Vanderlei Luxemburgo, meu irmão. Vanderlei Luxemburgo. É o cara que ia meter o pé na porta pra acabar com essa panelinha. Pra mostrar pro seu Cássio, que é um cara que deu uma entrevista ontem totalmente arrogante com a imprensa, e a gente vai colocar a entrevista do Cássio agora para vocês, e ele deu uma entrevista totalmente arrogante para acabar com essa panelinha de achar que são maiores que o Corinthians. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Paulinho, esses caras não são maiores que o Corinthians. E o Luxemburgo é o cara que colocaria o pé na porta. Porque se com o Luxemburgo não jogar, você tá fora, meu irmão. Mas sabe quando essa diretoria vai ter peito pra colocar o Luxemburgo lá? Nunca! Nunca! Porque o Luxemburgo chegaria pra revolucionar. E aí tem que colocar os amiguinhos dos jogadores em fim de carreira. E o seu Fernando Lázaro vai ser mandado pela sua omissão. Por você ser um cara covarde. Por você não ter peito de colocar a maior parte desses caras no banco. E não ter tido coragem de atacar o Argentino Júnior quando precisou atacar no jogo de ontem. Coloca a entrevista do Cássio, a arrogância dele com a imprensa. Coloca aí. E essa pressão do Fernando Lázaro, você acha que ele suporta essa pressão? As perguntas tem que fazer pro presidente, né, pra mim. Se tratando de Corinthians, quando as coisas não vão bem, a gente sabe como é que funciona. Pressão para todo mundo e nós temos que reagir, temos que melhorar nas próximas partidas, temos que conseguir os resultados positivos, melhorar é conseguir ganhar, ter regularidade. Agora sobre treinador, desculpa, não cabe a mim falar sobre isso. Agora, quando as coisas não vão bem no Corinthians, a gente sabe que é um time de massa, é clube de torcida, a gente sabe como é que funciona. Você está aqui há muito tempo, por que você acha que as coisas não estão indo bem, como você próprio disse agora? Não, eu falei que nós estamos oscilando, você já está falando que eu estou falando que eu falei que não ia bem. Eu falei que oscilando é diferente de não ir bem, então não inverte as palavras que eu estou falando. Eu acho que a gente tem oscilado, sim, tem feito jogos bons, jogos ruins, agora
É até ruim de dar entrevista quando tu já começa a querer fazer polêmica e falar uma coisa que eu não falei. Acho que se tu quer que eu te respeito, me respeita, até para não criar uma polêmica. Mas então você tem que fazer do que eu falei, não o que eu não falei. Eu respeito você e você me respeita também. Eu acho que nós estamos oscilando, a gente tem que melhorar, tem que evoluir, a gente tem que ter mais consistência, tem que ter resultados mais regulares para se tratando em Corinthians, até para a gente almejar outras coisas. Você acha que foi... Já começou o repórter perguntando, você tem que perguntar para a diretoria, não é para mim. Você é capitão do time, meu irmão. Você tem que vir meter a cara como você colocou, sim. Você tem que vir aí colocar sua cara, sim. Você não fez mais sua obrigação de ir lá falar com os repórteres, dar uma resposta para a torcida do Corinthians. Você é tido aí como o maior ídolo da história e como o maior goleiro da história do Corinthians, um dos maiores ídolos, mas para mim você não é. Para mim, ídolo, o maior ídolo da história do Corinthians foi o Marcelinho Carioca. Ao lado do Neto, para mim é um craque, foi o craque de bola, Marcelinho Carioca e Neto. E o Dida foi muito mais goleiro do que você. O Dida foi muito mais goleiro do que você, em termos de fundamento, em termos de tudo. Campeão com a seleção brasileira, campeão na Europa, coisa que você nunca fez. Você veio lá do PSG para ser, era o terceiro goleiro lá, veio pro Corinthians, construiu sua história no Corinthians, tá tudo certo. Só que você tá longe de ser o maior ídolo da história do Corinthians. Eu sei que tem um monte de corintiano que vai puxar seu saco, você ganhou título, você ganhou tudo. Você principalmente em 2012, que pra mim foi sua melhor fase. Você foi monstro ali. Mas isso não te consolida você ser o cara arrogante que você é nas entrevistas, principalmente com a imprensa. O repórter ali não foi maldoso com você, não. Talvez ali foi a forma dele falar. Aí você colocou que o repórter foi maldoso, criar polêmica. Polêmico foi você, meu irmão. Você tem que ter respeito. Me respeita que eu te respeito. O repórter não te faltou com respeito. Você foi desrespeitoso. Você é arrogante nas suas entrevistas. Esse mesmo Cássio aí que muitos não se lembram, mas é o mesmo aí que quando teve a oportunidade que saiu do time na época que o Tite colocou ele no banco de reserva, foi o mesmo que veio criar polêmica. E aí você fala de polêmica? O Walter tinha assumido a posição no gol do Corinthians, você criou polêmica, você quis quase ir embora do Corinthians. Então você não pode ser contrariado. Peguem todas as entrevistas do Cássio e veja se eu estou mentindo. Todas as vezes que um repórter chega pro Cássio e fala: Cássio, eu acho que você falhou em determinado gol, que talvez não foi nem o caso de ontem. Mas quando ele falha, ele não gosta de ser... eu falho, ele sempre foi ignorante. Ele nunca assume. E aí quando ele vem da entrevista, ainda vem querer colocar o repórter como se ele fosse maldoso. Respeita você, o repórter respeita você, a torcida do Corinthians. Assume que vocês não jogam nada. E o repórter não falou nada demais. Ele falou a verdade. Um time que não joga nada. E aí você, o time tá oscilando. O que você entende como time oscilando? Não falei que o time não tá bem. Não tá bem mesmo, Cássio. Tá péssimo. Tá péssimo. E aí você vem com essa sua soberba, com essa sua arrogância da entrevista, falando, meu irmão, que querendo criar polêmica com o repórter, desviando o foco da situação ali pro péssimo futebol que vocês apresentaram. Eu sei que você vem aí, coloca a cara, tá sempre dando entrevista, mas precisa ser mais humilde, meu irmão. Você precisa ter mais humildade. Principalmente quando se for tratar da imprensa, vocês têm que entender que vocês estão num momento que agora é pancada mesmo. O time não joga, o Lázaro não faz um bom trabalho. O repórter foi perguntar para quem? Para quem é o capitão, irmão? Ou vocês queriam colocar o Pedrinho para dar entrevista? Ou tinha que ser o Matheus Araújo que tinha que vir dar entrevista? Ou tinha que ser o Fausto Vera que tinha que vir dar entrevista? Tem que ser você, meu irmão, que ganha quase R$1 milhão por mês aí no Corinthians. E aí você, as poucas vezes que você vem falar nas derrotas, ou quando você fala na derrota, você vem tratar a imprensa dessa forma e criar essa polêmica que você criou. Você tá de brincadeira com a cara do torcedor corintiano, Cássio. Você tá de brincadeira. E é isso aí que a gente tinha pra falar do Corinthians, porque, olha, cara, de verdade, é desgastante. Volta aqui na outra pra mim, por favor, Eric, obrigado. É desgastante, cara, esse assunto do Corinthians. Me irrito, me estresso, porque eu vejo essas coisas, eu fico enlouquecido de ver essas coisas no Corinthians, e é sempre as mesmas desculpas. Não, a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar, a gente precisa encontrar os erros. Os erros estão desde 2017, começando pela diretoria do Corinthians.
E aí vocês dentro de campo apresentam esse futebol ridículo. Vieram iludir, enganar o torcedor corintiano com a vitória do Liverpool. E eu falei aqui, quem me acompanha lá nas redes sociais sabe que eu falei, que o Liverpool é o time mais fraco do grupo e não vai ganhar de ninguém. E ontem já tomou 2 do Del Valle, que é o próximo adversário do Corinthians. O Liverpool não vai ganhar de ninguém. Aí o torcedor se iludiu. E esse mesmo Liverpool que deu uma puta pressão no Corinthians lá no primeiro tempo. E aí o Corinthians chega ontem com o Argentino Júnior e faz esse futebol que já era esperado. E espere mais ainda, torcedor corintiano, que com esse futebol não vai ganhar do Del Valle. Vai ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Vai passar essa vergonha. E aí vai esperar, como diz a nota dos Gaviões, quantos campeonatos para mandar o Lázaro embora? Tem que cair hoje. Tem que cair hoje, tá? Nosso programa é gravado. Vai ao ar às 20 horas. Talvez no dia de hoje ainda possa ser até que o Lázaro caia. Então você que está assistindo à noite, se porventura o Lázaro cair, nós gravamos nosso programa aqui de dia, tá? Hoje o programa está sendo gravado. Então é isso aí, torcedor corintiano. É isso que você tem, um time apático que não te representa, um time medíocre que não consegue dar credibilidade e não consegue transmitir segurança para o seu torcedor, que vai pegar agora no Campeonato Brasileiro com o time reserva, o Goiás, e depois na quarta-feira que vem já tem a decisão contra o Remo na Copa do Brasil, tem que fazer 3 para se classificar. E não vai fazer e não vai se classificar. E aí vai esperar perder pro Remo para mandar o Fernando Lázaro embora? Então vai atrás de treinador e traz o Luxemburgo. E se não quiser trazer o Luxemburgo, traz o Crespo. Traz o Hernan Crespo, que é monstro de treinador, tá sem clube. Faz um belo trabalho no Corinthians e coloca esses jogadores para andar, para correr, para ter vontade. Porque com esse futebol não vai ganhar nada. É isso que a gente tinha para falar do Corinthians. E agora vamos dar sequência aí no programa, porque daqui a pouquinho a gente já está chegando no fim, senão a gente não consegue mais nem falar mais nada aqui. Flamengo venceu aí o Nublense 2-0, coloca os gols do Flamengo e a entrevista do Sampaoli aí, Eric, por favor. Queria que você falasse dessas últimas 48 horas, desde que você chegou, como é que você arrumou o time, como é que foi a conversa, não deu muito tempo para você trabalhar, teve apenas um período, e qual foi o tamanho da tua satisfação com o que você viu dentro de campo, e o Marinho, se a confiança do Sampaoli foi determinante para a tua grande atuação de hoje. Bueno, la verdad es que poco tiempo para trabajar, conocer a realidad do time, do jogador, intentar hacer algunas modificaciones estructurales, pero bueno, sabemos que contamos con muy buenos jugadores y esperemos tener más tiempo de trabajo para que el equipo funcione mejor. Olá, aqui tá, desculpa. Para responder? Na verdade, a confiança com certeza ela muda pelo tempo que eu trabalhei com o professor Sampaoli, o quanto que ele me ajudou, o quanto que ele me ensinou no clube que eu jogava, no Santos. Isso com certeza me traz a confiança, me traz as lembranças da onde que ele sempre gostou e me ensinou a jogar. Então eu tenho certeza que com o meu trabalho, a minha resiliência que eu sempre tive aqui no clube, de poder fazer mais, de poder aprender mais e com certeza ajudar.
tá aí a entrevista do Sampaoli e do Marinho ali. O Marinho é sempre uma figura, né? Você viu o Marinho ali? É para responder? Não, Marinho, é para ficar quieto. Lógico que é para responder. O repórter te fez a pergunta, mas Marinho é gente boa, brincalhão, sempre tem uns memes do Marinho aí. Importante é o Flamengo, né? Consolidando, né, a volta aí do bom futebol. Aí os pessimistas vão falar, mas foi contra o Nublense. Mas e aí? O Flamengo jogou bem, o Flamengo teve consistência, o Flamengo foi para cima. Ao contrário do Corinthians, que nós falamos agora há pouco, o Flamengo foi para cima. Independente do elenco, o Flamengo mostrou que dentro de casa você precisa fazer o papel de casa. E o Flamengo jogou muito bem, o Pedro, cracaço de bola, Pedro e Germancano, os melhores centroavantes do Brasil disparado. Pedro e Germancano, imagina esses dois no mesmo time. Você é louco, o Flamengo jogou muita bola e o Sampaoli ali com a sua entrevista ontem já na beira do gramado, aquela agitação, para quem conhece o Sampaoli sabe como o Sampaoli é. Eu gosto do Sampaoli, que fez um belo trabalho lá no Santos e ali trabalhou junto com o Marinho falava justamente sobre isso, o tanto que ele aprendeu com o Sampaoli, e o Flamengo aí vence e vai dar sequência e vai dar muito trabalho no campeonato, não só da Libertadores, mas no Brasileiro, porque o Flamengo vai se encontrar com o Sampaoli e vai vir forte aí. Mas agora vamos falar do Palmeiras, que joga hoje à noite, daqui a pouquinho aí, às 21 horas, o Palmeiras pega o Cerro Porteño, jogão de bola, Palmeiras que fez seu último treino aí antes da partida e vem forte. Bom dia. Tá aí, ó, o Palmeiras que se prepara para enfrentar o Cerro Porteño hoje, jogo esse que será no Morumbi, tá? Porque o Allianz Parque vai receber aí o show e o Palmeiras mais uma vez tendo que sair para jogar fora de casa, né? Foi o contrato aí, quando comprar o estádio, foi um dos termos aí da W Torre que o estádio seria disponibilizado para show e por isso o Palmeiras joga às 21 horas hoje com o Cerro Porteño no Morumbi. Para mim, o Palmeiras super favorito e acho que o Palmeiras vence 2-0. Esse é meu placar. A gente vai falar agora de um assunto aí essa semana sobre suspeita de manipulação de resultados. A gente está chegando no final do programa, a gente vai falar um pouquinho e qualquer coisa na próxima semana a gente volta, porque muito provavelmente vão ter desdobramento e a gente fala. Jogadores aí envolvidos em suspeita de manipulação de resultados no Campeonato 2022 lá, ó. E tá aí, ó. Jogos da Série A do Brasileirão 2022, Regionais 2023, tem suspeita de manipulação. Uma verdadeira bomba explodiu no futebol brasileiro em mais uma fase da Operação Penalidade Máxima. O Brasileirão da Série A 2022 foi colocado sob suspeita de manipulação de resultados de acordo com as investigações. Cerca de 6 jogadores da primeira divisão podem ter sido envolvidos no enorme esquema de partidas de Palmeiras, Santos, Botafogo estão sob suspeita. Tem o nome dos jogadores aí, ó, que tá a primeira imagem dos jogadores que tá aí na tela, né? Aquele ali da Chapecoense é o Maurício Ramos, né? Quem não se lembra dele aí, né? Quem não se lembra dele? Lembram dele? Jogou no Palmeiras? Ele tá aí, ó, Vitor Ramos. Ele, zagueiro de 33 anos, que defende a Chapecoense, mas já passou por Vasco e Palmeiras, Goiás, Vitória, entre outros clubes do Brasil, além do mexicano e da Bélgica, futebol que ele jogou. Tá envolvido aí também. Depois a gente tem lá o lateral esquerdo de 29 anos, que é o jogador do Sport nessa temporada, né? Na época defendia o Cuiabá e hoje tá aí no Sport. Depois ali a gente vai ter o Kevin Lamonaco, de 28 anos, que é o zagueiro do argentino que joga no Red Bull Bragantino. É um jogador que também está envolvido aí no esquema. E tem o Moraes, o lateral esquerdo atualmente do Atlético Goianiense. E tem o Gabriel Tota, que é o de 21 anos, que está ali, ó, o meio atacante, que foi emprestado ao Juventude, foi emprestado pelo Juventude ao Ipiranga. Esses são jogadores e tem ali uma lista ali também, eu acho que tem o Eduardo Balmer também nessa lista aí, que é o jogador que está atualmente no Santos. Ali, ó, o zagueiro, Eduardo Balmer está no Santos, revelado pelo Internacional, tem passagem por Náutico, Atlético Goianiense, Figueirense, Paraná e Atlético Mineiro. Então,
É lamentável, né, o futebol brasileiro, né, a credibilidade que o futebol passa, né, até que ponto a gente pode confiar, até que ponto, e aí eu falo, quem sabe quem é o mais prejudicado com isso? É o torcedor que paga ingresso, que vai lá por amor, que muitas vezes deixa o dinheiro de pagar uma conta para ir no estádio, e aí vem umas palhaçadas dessa de jogadores suspeitos. A gente vai falar mais disso no próximo programa, a gente só trouxe aí para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. E se for confirmado, meu irmão, volta aqui na outra aqui para mim, por favor, Eric. Se for confirmado, tem que ter punição. Fazer igual lá no Campeonato Italiano, quando a Juventus em 2005 lá foi rebaixada, no esquema de manipulação na Itália. Coloca esses clubes para perder pontos. Entendeu? Coloca lá, ó, menos 20 pontos para esses clubes aí, faz correr atrás do prejuízo e se for rebaixado, meu irmão, tem que ser rebaixado sim. Dane-se. Ah, mas o clube não tem culpa. Tem sim, se é jogador do clube, tem que ser responsabilizado. Mas a gente vai falar disso mais na próxima semana, porque nós estamos chegando ao fim aqui, ó. Volta aqui na geral para mim, Eric, por favor, obrigado. Então estamos chegando ao fim do programa Voz das Arquibancadas. Muito obrigado a vocês que estão aí nos acompanhando. Para quem não assistiu na Claro Net, aqui no canal 3 da TV São Caetano, tá aqui no YouTube, o programa fica disponível. Obrigado pelo carinho que vocês estão tendo, a enorme visibilidade que a gente está tendo aí no YouTube. Muito obrigado a todos vocês e não se esqueçam da camisa do Corinthians. Se inscrevam no YouTube da TV São Caetano e manda o print lá no meu Instagram, mostrando que está inscrito para concorrer à camisa do Corinthians, que na próxima semana a gente vai sortear. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, que Deus os abençoe muito e os proteja. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser e há de querer. Obrigado a todos, tamo junto.